Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está aqui para trazer o 11º episódio do livro de Jonas, da devocional do livro de Jonas. Amado, estamos caminhando e estamos passando os episódios. Se você caiu por aqui de surpresa, tá assustado, caramba, já é o 11º episódio, como é que é isso? Calma. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui. E você vai clicar nessa bolinha. Clicando nessa bolinha, você vai ser direcionado lá para o canal e para a série de devocionais do livro de Jonas. Deus colocou no meu coração fazer essas devocionais para te ajudar nesse exercício da disciplina espiritual que é devotar a Deus sempre que possível aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você acha que tem. Quando você faz isso, Deus ele participa das suas decisões, te orienta, te supre de sabedoria para que você possa fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, fazer aquilo que tem que ser feito. Amém, amado? Então, não deixe de devotar a Deus, não. Faça o que é necessário. Amém, querido? E eu quero te agradecer. Você que está aqui assistindo, você que participa, você que não deixa de ver as devocionais, muito obrigado. Eu gravo os vídeos, eu coloco o rosto aqui, me exponho, e eu confesso a vocês que às vezes eu ligo a câmera aí sem vontade, mas o que me motiva é saber que alguém vai receber essa palavra, alguém vai ouvir a palavra de Deus. Então, assim como eu me exponho fazendo os vídeos, colocando aqui, e não é para ficar famoso, haja visto o número de seguidores, se você olhar aí, eu quero te pedir, faça a tua parte, curte, compartilha, espalha a palavra de Deus. Quando você faz isso, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube entende que essa palavra é relevante e aí quando entra alguém precisando de uma palavra e pesquisa palavra de Deus, devocional, série de palavras, mensagem de Deus, ele mostra vários vídeos, dentre eles esse aqui. E aí, quem sabe essa não é a palavra que a pessoa está precisando ouvir, escutar naquele dia. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Se você não gostar, dá o dislike também, é um direito seu, tá bom? E se tiver dúvida, coloca o comentário aqui embaixo. Se for uma dúvida genuína, eu vou ter o maior prazer em te responder, vou ter o maior prazer em falar contigo. Amém, querido? Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abre já no livro de Jonas, capítulo 1. Você vai abrir a partir do verso 10. Amém, amado? E o tema da devocional de hoje é: assuma as suas responsabilidades. Querido, mesmo fugido, a gente tem identidade. Esse foi o tema da devocional passada. E mesmo fugido, assuma suas responsabilidades. A gente foge, a gente se esconde. Isso traz uma série de consequências ruins. Como no caso de Jonas, o barco estava sendo sacudido, o mar revolto, aquela confusão. Você imagina como estava aquele barco. Deus enviou uma tempestade e sacudia aquele barco de todas as formas. E Jonas estava ali, se identificando para eles. Eu vou até voltar um versículo anterior na leitura para você entender, tá bom? O certo era a gente ler do verso 10 para frente, mas eu vou voltar. Jonas respondeu, verso 9: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Agora olha o 10, onde começa hoje a nossa devocional. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Amado, é complicado, né? Jonas, ele
tinha consciência de que ele estava fugindo da presença de Deus. Você vai ver no verso 11, no verso 10, que eles sabiam, caiu grande temor sobre os marinheiros, porque eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque o próprio Jonas havia contado para eles. E agora Jonas dá a solução, né? Jonas vira, eles falam, e aí, o que a gente vai fazer com você? Você precisa entender algumas questões aqui. Primeiro, o nome do Deus Altíssimo era um nome conhecido naquela região toda. Apesar desses marinheiros, apesar desse capitão serem pagãos, eles conheciam o Deus de Jonas. É mais ou menos o que acontece hoje na nossa geração. Muitas pessoas seguem muitas religiões, muitas crendices, muito ocultismo, muita coisa errada. Até evangelhos distorcidos tem pessoas seguindo. Mas todo mundo sabe e conhece o nome do Deus Altíssimo. Quando a coisa aperta, as pessoas pedem oração. Quando a coisa começa a ficar difícil, o pessoal corre e vai para a campanha na igreja, a pessoa ora, a pessoa pede para alguém orar, procura aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ora. Não deveria ser assim. Porque ao dobrar o joelho no seu quarto, Deus se apresenta naquele lugar. Mas, como nós somos muito dogmáticos, gostamos de criar dogmas. E aí o que acontece? As pessoas, elas sabem. Aqueles homens sabiam quem era o Deus de Jonas. E eles sabiam que agora aquela tempestade era irremediável, porque ele estava fugindo da presença de Deus. E aí eles perguntam, justamente por conhecerem o Deus de Jonas, diz a palavra que um grande temor caiu sobre eles. Eles perguntam, o que a gente faz agora? E aí Jonas vira e fala, podem me jogar ao mar, porque eu sei que é por causa de mim que isso está acontecendo. Quando vocês me jogarem no mar, isso tudo vai se acalmar. Eu acho que nessa primeira parte do capítulo 1 é a primeira vez que Jonas age com responsabilidade. É a primeira vez que Jonas assume a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é saber, primeiro, qual é a sua responsabilidade em toda aquela confusão, em todo aquele prejuízo. Eu já expliquei aqui que quando nós fugimos da presença de Deus, nós nos tornamos um peso na vida das pessoas. Quando nós fugimos da presença de Deus, nós caímos num sono profundo. Quando nós fugimos da presença de Deus, o ímpio tem que chamar a nossa atenção. Nós falamos isso nos episódios passados. Quando eu fujo da presença de Deus, eu causo prejuízos. Jonas naquele barco, ele foi um prejuízo. As cargas mais leves já tinham sido jogadas ao mar. Talvez todas as cargas tivessem sido jogadas ao mar. Agora só tinha os marinheiros, Jonas e o capitão e o navio. E agora? Depois de tanto prejuízo, Jonas resolve falar e assumir a sua responsabilidade. E falar, olha, me lancem ao mar. Me lancem ao mar, porque é o que Deus quer. É por causa de mim que está acontecendo isso tudo. Sabe, querido, quando nós entendemos a nossa responsabilidade naquele contexto, quando nós entendemos a nossa responsabilidade na vida das pessoas, fica mais fácil sacrificar. Na verdade, Jonas não sabia o que ia acontecer com ele quando ele fosse jogado ao mar. Ele sabia que quando ele fosse jogado ao mar, e aí eu quero que você entenda, ele não sabia que ele ia ser engolido por um grande peixe. Como a gente vai ver, você já conhece essa história, não tem problema eu adiantar aqui. Jonas não sabia que ia ser engolido por um grande peixe, até porque não se sabia, provavelmente não se sabia na época, que havia um peixe com tamanha envergadura para engolir um homem vivo e preservá-lo. Enfim, deixa isso para os próximos episódios. Quando ele pede para ser jogado ao mar, ele não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa ele tinha certeza, que através do sacrifício dele, sendo jogado ao mar, a ideia mais imediata que se tinha é que ele iria morrer. Ele sabia que ele poderia morrer, mas que o barco estaria salvo, porque Deus deixaria
de lado a tempestade porque Jonas não estava mais no barco. Então, amados, às vezes é necessário nós assumirmos a nossa responsabilidade. Mesmo sabendo que assumindo a nossa responsabilidade, talvez isso seja sinônimo de um sacrifício. Estamos vivendo dias, amados, em que nós não queremos mais sacrificar nada. Nós não queremos mais fazer sacrifício nenhum. Só que nós fomos chamados com identidade, idêntico ao Pai. Da mesma forma que Deus procurou um amigo chamado Abraão, que teve coragem de sacrificar seu próprio filho, e por isso ele se tornou amigo de Deus, Deus, quando nos chama, Ele quer ver em nós a predisposição a, sim, assumir sacrifícios para o bem-estar dos próximos, assumir sacrifícios para ver o meu próximo bem, assumir sacrifícios, assumir a responsabilidade para que pessoas não sejam prejudicadas por minha causa. Assumir responsabilidades, porque eu sou responsável, filho de um Deus responsável. Que eu e você possamos entender que às vezes o sacrifício nada mais é do que assumir a nossa responsabilidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra possa entrar e cair como revelação no nosso coração. Muitas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade. Sabemos que alguns efeitos, algumas causas, alguns prejuízos, algumas consequências foram por causa das nossas atitudes, das nossas fugas, das nossas irresponsabilidades. Mas nem sempre temos coragem de assumir a nossa responsabilidade, que é o que vai consertar tudo que está fora do lugar. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, crie em nós um coração responsável, um coração que não tenha medo de se sacrificar, um coração que não tenha medo de ser lançado ao mar para ver o bem-estar de quem está na embarcação. Muito obrigado por essa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus, querido.